Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Mais uma vez, esse capítulo começa Jesus citando uma parábola, a parábola das 10 virgens. Nós sabemos que Jesus, ele pregou o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus se deu em Cafarnaum. Jesus, ele nasceu em Belém, passou a maior parte da sua vida em Nazaré, mas com 30 anos de idade ele foi morar em Cafarnaum, para se cumprir o que tinha dito o profeta. Mas o fato é que Jesus, quando foi fazer a sua primeira pregação, foi: arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. Jesus é rei, tem um reino. Esse reino está aqui na terra. Então nós que recebemos o Espírito Santo, nós já usufruímos do reino de Deus. E esse reino será concretizado quando ele voltar pela segunda vez. Essas parábolas, Jesus, ele quer nos dizer a importância do reino de Deus, da salvação para cada um de nós. Ele começa dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Quem são essas virgens aqui? Porque nós vamos entender que essas virgens aqui é como se fosse a igreja. A igreja. E dentro da igreja, ele diz que tem 5 nécias, são tolas, e 5 são prudentes. Então, dentro da igreja, nós temos essa composição, meus irmãos. Pessoas que escutam a palavra de Deus, que querem ter um compromisso com Deus. E pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem ter nenhum compromisso com Deus. Talvez vão à igreja por conta de uma determinação, né, ou de um parente próximo, coisa desse tipo. Ou para dar uma satisfação. Mas o fato é que as nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aquelas tolas. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então o noivo tardou. Quem é o noivo aqui nessa parábola? É Jesus. E o noivo tardou porque Jesus já está com 2000 anos. E não sabemos o dia que ele vai voltar. Mas ele sabe, claro que ele sabe o dia que vai voltar. Quando nós vimos Mateus 24, diz que só o Pai e nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem. Mas claro, que aquela passagem de Mateus 24, ali é Jesus na condição de natureza humana. Jesus glorificado lá no céu, claro que ele sabe o dia que ele vai voltar. Mas, e tardando o noivo, ou seja, não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Jesus é o noivo. Foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Por que à meia-noite? Porque meia-noite é um horário, meus irmãos, inapropriado, inadequado. É uma hora inesperada. Como é que você vai esperar que o noivo chegue à meia-noite, uma hora dessas? Assim será a vinda de Jesus. Ao dia visível, inesperado, ninguém sabe a hora. E ouvia-se um grito. Quando Jesus voltar pela segunda vez, diz que a trombeta vai ressoar.
e todos ouvirão, todos, a trombeta tocando. Esse grito aqui será aquela trombeta de Jesus quando estiver voltando. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as necias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha que essas necias não levaram azeite consigo, mas as prudentes sim, levaram. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Então se reparte, nem dava para um, nem dava para outro. E aqui nós vamos ver que a salvação é individual. Né? Cada uma levou, a prudente levou o seu azeite, e as necias não levaram. E aqui mais uma vez nós vamos entender que a nossa salvação, ela é individual. Ou seja, ninguém pode fazer nada para que nós tenhamos a salvação. Nenhuma pessoa na face da terra. Antes, aos que vendem e comprá-lo. Não para que vos falte a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprá-lo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Quando elas saem para comprar o azeite, chega o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Essas estavam preparadas. Aqui está dizendo que nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Essas estavam preparadas, ou seja, tinham o azeite. Essas tinham uma comunhão com Deus. São pessoas regeneradas, justificadas. Elas tinham um programa sistemático de oração, de leitura bíblica, de jejum. Tinha um processo de santificação que ia cada vez mais sendo parecido com Jesus. E essas outras não tinham essa relação, essa intimidade. Ou seja, não deram importância, né, à palavra de Deus. Essa palavra nos traz essa ideia que elas não deram importância à palavra de Deus. Ou seja, elas não entendiam o reino de Deus, como é que se dá, e a qualquer momento, como é que nós podemos partir. Devemos estar preparados para esse momento. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas já era tarde. Já era tarde porque elas buscaram se preparar tardiamente. É como se tivesse ido agora buscar o azeite, mas é como na linguagem nossa, alguns querem gozar a vida mundana aqui na terra o mais que podem. E acham que o gozo aqui essa vida mundana é prazerosa, o pecado é prazeroso. Mas quando eu tiver mais velho, quando eu tiver mais, daqui a algum tempo, com mais idade, aí eu vou me preparar e eu vou ter a salvação. Mas não é assim, irmão. Não é assim. Nós somos pobres, nós somos frágeis. A qualquer momento nós podemos partir dessa vida. Nós temos que estar preparados para esse momento. Para esse momento. Elas não estavam. Se prepararam depois, né? Mas já era tarde. Era tarde. Senhor, abre-nos a porta, mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, temos que ter uma vida sempre buscando a Deus. Essa parábola nos traz uma reflexão muito forte. E temos que ter uma vida buscando a Deus. Porque a qualquer momento podemos partir. E temos que estar preparados para esse momento. Mas agora
ele vai contar outra parábola. Parábola dos talentos. E começa dizendo, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Aqui nós temos 3 tipos de pessoas, né? Porque ele distribuiu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. De acordo com a capacidade de cada um. De acordo com o talento de cada um. Porque nós sabemos que todo servo tem um talento. Alguns mais, outros menos. Dentro de uma igreja, nós temos pessoas que têm mais talento do que outras. Então aqui ele está aqui fazendo uma estratificação, porque todos têm talento, com certeza. Alguns mais, outros menos. Mas ele dá um 5, outro 2 e outro 1. E aí, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Distribuiu os talentos e partiu. O que receberam 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles. E ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou outros 2. Vamos ver que esses homens pegaram esses talentos e progrediram. No sentido espiritual, esses homens, eles estudaram a palavra, oraram, pregaram o evangelho, fizeram aquilo que ele nos comissionou. Né? Muitos se converteram através da palavra. Né? Ouviram a palavra e o Espírito Santo converteu. Então, ou seja, eles trabalharam para a obra, de acordo com a capacidade. Esse aqui que tinha 5, produziu 5. Né? Ótimo. Eles fez um excelente trabalho para o Senhor. Mas aí, vamos ver que, do mesmo modo que receberam 2, ganhou outros 2. Trabalhou, evidentemente que tinha uma capacidade menor, mas ganhou 2. Ganhou almas para Jesus. Trabalhou em prol do reino. Né? Do reino. Mas o que receberam 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou a conta com ele. Quem é esse senhor? É Jesus. Né? Jesus, depois de muito tempo, voltou. Né? Aqui estamos falando depois de muito tempo, quer dizer, é a volta de Jesus. Está dando um exemplo aqui de nós. Nós devemos sempre olhar todos esses estudos da Bíblia para nós. Para nós. É importante quando você lê a Bíblia, você não olhar a Bíblia para os outros. Né? Olhar para você, olhar para dentro de nós. Será que nós estamos aqui atendendo isso daqui que a Bíblia está pregando? Nós estamos de acordo com isso aqui? Porque a tendência nossa é olhar para os outros, né? Olhar para os outros, mas a ideia básica é nós olharmos para nós mesmos. Se nós estamos dentro dessas regras. E aí esse homem, depois de muito tempo, voltou, que é Jesus, né? O senhor daquele servo, e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste a mim 5 talentos, e eis que outros 5 talentos é o que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, entra na vida eterna, entra, você vai estar comigo por toda a eternidade. Porque você trabalhou, você levou a mensagem salvífica, você pregou o evangelho da salvação.
Em outras palavras, ele quis dizer isso. E aproximando também o que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Tens aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe: Senhor, muito bem, servo bom. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei em gozo no teu Senhor. Então aqui nós vamos ver que esse também ganhou 2. Evidentemente que trabalhou menos do que o outro, mas trabalhou. Porque cada um tem uma capacidade, meu irmão. O importante é que todos nós vamos chegar um dia na eternidade. E lá tem uma recompensa, com certeza, tem um galardão. Quem trabalhou mais lá vai ter uma recompensa no céu, um galardão. Mas o fato é que trabalhou vai estar lá. O importante é chegar. Chegando por fim que receberam 1 talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra teu talento, aqui tens o que é teu. Aí ele deu 1 talento para o Senhor. Ele não produziu nada. Ele recebeu, mas não produziu, não fez nada em prol do reino. É aqueles que recebem e têm uma capacidade pequena, mas não faz nada. É isso que essa palavra está nos dizendo. Que não tem vontade de servir ao Senhor. Às vezes eu fico pensando, tem pessoas que moram em cima de um templo, de uma determinada, da igreja do Senhor que somos nós, e sempre chegam atrasados, não tem compromisso com a obra do Senhor. Isso é uma coisa que é isso aqui que Jesus está nos mostrando. Compromisso com a obra. Esse rapaz, ele não teve compromisso com a obra do Senhor. Ele não ganhou nada. Ele não fez nada em prol da obra. Mas o que é que Jesus vai dizer para esse homem? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juro que é meu. Ou seja, esse Senhor está dizendo: você não fez nem o mínimo. Nem o mínimo você fez. Você não fez o mínimo. Você podia ter feito alguma coisa para o rei, você não fez nada. Nada. Porque todo o que tem, se lhe dará, terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E ele diz: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ou seja, ali haverá choro e ranger de dentes. Lança esse servo no inferno. Esse servo que não fez nada em prol do Evangelho, que não serviu a Deus, que não teve uma relação de intimidade com Deus, esse servo, ele foi condenado. Né? Aqui nós estamos falando de crente que não se envolve com nada. Crente que diz que é crente só no nome. Se limita apenas a ir um culto. E pronto, só isso. Que nós temos 3 tipos de cristãos aqui nessa parábola. 2 prosperaram, são pessoas que têm uma relação com Deus, buscam a Deus, buscam uma vida em comunhão com o Senhor. Mas aqui tem um que não tem nenhuma relação com Deus. Ele é um crente que não se envolve com a obra de Deus. Ele vai à igreja por ir. Né? Não há nenhum compromisso. Mas agora Jesus vai falar do grande julgamento. Do final dos tempos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando Jesus voltar pela segunda vez,
ele volta com os anjos e com a alma dos que estão lá no paraíso, que se salvaram. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. Cabrito não tem pastor, mas ovelha tem. Ovelha é obediente. Já o cabrito, o bode, não é obediente. O bode não obedece. Interessante. Mas a ovelha obedece. Ele faz aqui uma comparação de cabrito e ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei. Quem é esse rei? Jesus. Aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui nós vamos entender que desde a fundação do mundo, muitos entendem que a salvação nós podemos perder. Não é assim, ninguém perde salvação. Porque desde a fundação do mundo, por presciência, onisciência de Deus, ele já sabia quem ia ser regenerado, quem ia nascer de novo, quem ia colocar a fé em Jesus e ser justificado, se tornar filho de Deus por adoção, irmão de Jesus, quem ia perseverar até o fim. E esse conjunto, regeneração, que é uma obra da palavra e do Espírito Santo, mas justificação, que é um ato de Deus Pai pela fé em Jesus, e a santificação, que é um processo do homem, tudo isso conjunto de ordem de salvação, Deus sabia que ia acontecer com aqueles que iam se salvar. Os eleitos são esses que fazem isso. E antes da fundação do mundo, ele já escreveu no livro da vida. É isso que nós sabemos, que está preparado desde a fundação do mundo. Os da direita, que são as ovelhas, que fizeram todas essas passagens que nós acabamos de citar. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Perguntam a Jesus isso aqui. E Jesus respondendo, o rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui nós devemos entender, meus irmãos, que essas obras materiais não levam ninguém à salvação. Aqui Jesus não está dizendo, essa parábola, que o fato de fazermos essas obras materiais, de fazer o bem, nos leva à salvação. Mas ele está dizendo para nós aqui uma coisa que é interessante, que Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus. E a evidência do convertido é fazer o bem. Então, a palavra de Deus diz: não vos cansei de fazer o bem. Não vos cansei de fazer o bem. Não fazer o bem a algumas pessoas, elas vão se revoltar contra nós. Nós vamos fazer o bem a outros, vão se revoltar contra nós. Até a nossa caminhada final, isso vai acontecer. Nós vamos sempre fazer o bem e alguém vai nos recompensar com o mal. Mas não vos deixei de fazer o bem. Aqui é a natureza do salvo.
fazer boas obras. Não é que essas obras aqui levem para o céu, mas é a evidência que ele é um convertido. É a evidência que ele é um salvo. Porque o salvo, ele tem vontade de orar, de ler a Bíblia, vontade de fazer o bem, vontade que todos se salvem. O salvo, ele quer isso. Ele quer isso. Essa é a evidência da pessoa salva. E às vezes está mostrando aqui que o salvo é por conta dessas obras. Mas aqui é a evidência que ele é um salvo. E ele diz também: os que tiveram à esquerda, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não querem ter nenhuma relação com Deus. Aqueles que não querem saber da palavra de Deus. Aqueles que querem ter uma vida dissoluta. Uma vida sem obediência à palavra de Deus. Ele diz que apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, que é o lago de fogo, é a segunda morte. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não me fostes ver. E estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixasse de fazer a um destes, mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. É interessante, né, meus irmãos, essa questão da generosidade. A generosidade que nós temos no coração, que é evidência da nossa relação de intimidade com Deus. É assim que ele termina este capítulo, né? E que fazer o bem a alguém estará fazendo a Deus. É isso que esse texto está nos dizendo. Quando fazemos o bem a alguém, estamos fazendo a Deus. E fazer o bem a alguém é uma evidência que nós temos amor a Deus, amor no coração, é a evidência da nossa conversão, é a evidência que nós temos a salvação. Não por conta da obra, mas por conta que nós já colocamos a fé em Jesus Cristo, fomos justificados, regenerados e vivemos uma vida em consonância com a palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando sempre.